Baseado na história real da freira empreendedora e primeira santa norte-americana, Cabrini é o novo filme da Angel Studios, feito pelos mesmos criadores do aclamado Som da Liberdade. No vídeo de hoje vamos discutir pontos positivos e negativos desse filme e, claro, tentar responder aquela pergunta se vale ou não a pena você assistir. Meu nome é Hugo Montaldi e eu falo sobre cinema todos os dias a partir das 5 horas da tarde aqui no YouTube, ou lá no YouTube. Dica para quando vocês forem gravar, bote o celular no silencioso, porque senão isso pode acontecer. Brincadeiras à parte, vamos pro vídeo. Na história, com o sonho de criar um orfanato para auxiliar as crianças do Oriente, a freira Frances Cabrini faz um acordo com o Papa de sua época e viaja para Nova York a fim de provar que suas ideias podem ser realizadas. Porém, logo ela descobre que o sonho americano vendido para os imigrantes não passa de pura ficção. Agora, ela deve enfrentar adversidades e se provar como líder e principalmente como mulher. E esse filme ele tocou em questões que... Bem, eu não quero muito enrolar. Vamos para os pontos positivos e eu vou explicar. Pontos positivos. Se você cresceu nos anos 80, nos anos 70, ou se você pegar algum filme dessa época, você vai ver filmes dos Estados Unidos mostrando o sonho americano. Como os Estados Unidos é um lugar onde um imigrante ou um trabalhador pode chegar, construir sua vida e em pouco tempo ele vai estar adentrando em círculos sociais, ele vai estar conquistando coisas e proezas que no seu país ele não conseguiria. O problema é que isso é mais antigo do que os anos 80. Na verdade, os Estados Unidos foram forjados com essa cultura, que é deixar os locais num pedestal enquanto fazer os imigrantes irem para lá trabalhar em trabalhos que os próprios locais não querem fazer. E afinal de contas são trabalhos menores que devem ser feitos por pessoas menores da sociedade. Antes, nos anos 80, eles usavam os filmes. Lá em 1800, eles diziam que as ruas de Nova York eram feitas de ouro e que a riqueza era próspera. Hoje eles pegam influenciadores para dizer que 2 semanas de trabalho você já compra um iPhone, um carro e 3 apartamentos. É basicamente isso. Mas a estratégia não muda. A estratégia é colocar imigrantes em subempregos. Hoje são os latino-americanos. Na época de Cabrini, eram as pessoas da Itália, que eram pessoas de descendência latina, que quando chegavam em Nova York tinham que lidar com pobreza, tinham que lidar com uma negligência do Estado, tinham que, literalmente, clamar por uma ajuda que nunca vinha. Afinal de contas, eles eram vistos como pessoas menores. E ver o filme tocando nessa ferida é um baita ponto positivo. O filme não faz cerimônia. Desde a primeira cena, mostrando uma criança desesperada, querendo ajuda porque sua mãe está morrendo e sendo tratada como lixo. Afinal de contas, ela é italiana, ela nem é gente. E quando a freira, a Cabrini, chega lá, nós temos um impacto muito maior do que a cena inicial. O filme utiliza da fotografia para fazer com que o espectador sinta a raiva daquela situação. E como ela faz isso? Mostrando cenários muito bem feitos e com um CGI que ajuda a passar um aspecto de sujeira, taca a luz no azul para fazer uma melancolia e trabalha tons de marrom como se aquilo fosse antigo e como se aquilo não deveria ser levado como sendo uma regra. E aí você mistura isso com a interpretação da atriz que faz a Cabrini, que eu vou até pegar aqui a colinha que eu esqueci o nome dela, a Cristina Del Anna. Você vê que ela não tá tentando fazer uma cena, ela tá só sendo o que o personagem precisa ser. Ela não quer criar uma interpretação de destaque, mesmo que em cenas e em diálogos daria pra ela ter feito. Não, aqui a aposta foi numa interpretação sutil, muito mais para levar e apresentar esta mulher como uma figura de ordem, uma figura de autoridade e do que propriamente dito uma grande interpretação. Uma aposta bem acertada, principalmente quando chega nos discursos que o filme coloca músicas sutis simplesmente para alavancar a emoção daquelas palavras. Isso eu achei muito legal
E é por isso que tá aqui nos pontos positivos. Eu estou elogiando muito. Significa que tem pontos negativos? Com certeza. Porque como a gente defende aqui nesse canal, não existe filme perfeito. Então, por melhor que o filme seja, a gente tem que levar o outro lado também. Então, vamos adentrar nos pontos negativos, mas antes, eu estou gravando esse vídeo às... São 6h47. Comente aqui embaixo o horário que você está assistindo. Ah, e uma informação, agora a gente tem um site oficial, hugomontaldi.com.br, você pode conferir lá. Lá é um outro espaço para eu trazer mais conteúdos para vocês, notícias, curiosidades e até falar de assuntos não somente sobre cinema, podemos abordar videogames. Lá é uma tela branca com muitas possibilidades. Confere lá, hugomontaldi.com.br. Agora sim, pontos negativos. Eu confesso que quando eu vi que esse filme era do Angel Studios, eu fiquei um pouco assustado. Eu vou explicar o porquê. O Angel Studios, ele tradicionalmente é uma produtora independente que faz filmes focados ou voltados para um público mais evangélico. E partindo do princípio que a Santa Cabrini é uma personagem da Igreja Católica, e eu sei que os evangélicos e a Igreja Católica podem não concordar em muitos aspectos, eu fiquei com medo do tom que o filme fosse levar para essa personagem. Então aqui eu acho que eles acertaram numa abordagem que eu acho que agrada a todo mundo. Eles, apesar de ser uma personagem religiosa, o filme não é sobre o lado religioso da personagem, mas sim pelo lado empreendedor da mesma. Cabrini aqui está querendo ajudar as crianças e para isso ela quer criar um orfanato, e para criar um orfanato ela precisa criar um hospital e aí sucessivamente. O filme não toca nas influências religiosas, não perde tempo discutindo o se é certo, se é errado, não mostra o conflito. Ela está convicta do que ela quer, de como ela quer realizar e das situações que ela se encontra. E para isso, ela vai utilizar a mente empreendedora para conseguir transformar a sua vida e das pessoas em sua volta. Eu acho que essa aposta foi uma aposta certeira. Mas por que ela está aqui nos pontos negativos? Porque quando você faz esse tipo de coisa, você acaba por tirar coisas que são importantes para a história desta personagem. Ela ser uma freira que, além de tudo, foi canonizada, que virou santa. O filme sequer entra em detalhes sobre os milagres que ela fez. E isso acaba, por mais que seja legal a história, falta aquela informação do... Podia ter soltado um pouco mais aqui. Parece que o filme inteiro está se contendo. Toda vez que vai entrar num ponto que parece que vai levar para uma personalidade mais interessante dela, o filme puxa a rédea. Então, por isso, por mais que eu tenha gostado da abordagem, a forma que foi feita faz ela estar num ponto negativo. Da mesma forma que o filme ele tem um outro acerto, que é focar principalmente na figura da Cabrini, que é a protagonista. Só que coloca ela com um bando de personagens de elenco de apoio, e muitos deles só estão lá para fazer volume. Quando eles entram e saem, você não cria uma relação com eles. Então, às vezes, você até esquece de tal personagem, e quando ele aparece lá no final, você fala, ah, é verdade, tem aquele personagem. Porque o filme tá tão preocupado nela e nas atitudes dela, que quando ele vai colocando outros personagens, você simplesmente não entende o porquê eles estão ali. Tem uma freira lá, que é a ajudante dela, se ela fala 2 palavras durante o filme inteiro, é muita coisa. E aí no final, quando ela descobre que ela pode morrer a qualquer momento, ela escolhe essa freira que deu 2 palavras pra ser a sucessora dela. Mas a gente não teve nenhuma relação. Por que essa freira foi escolhida? Por que não a outra, sabe? Acaba parecendo muito uma conveniência de roteiro. Ela foi escolhida porque o roteiro precisava que ela fosse escolhida. Não por uma questão de merecimento, mas só porque sim. E essa conveniência de roteiro pode ser estendida para vários momentos da trama. Precisamos que tal coisa aconteça para que ela tenha o insight para poder mudar a jornada dela. Tá bom, essa coisa só acontece. Não tem ali o motivo dela acontecer, mas ela acontece. Novamente, eles poderiam explicar essas conveniências de roteiro como se ela tivesse tido uma mensagem divina, como se Deus tivesse falado com ela. Eu aceitaria legal, mas como eles pegaram só o aspecto empreendedor dela,
volto a dizer, de forma assertiva, e essas questões acabaram causando um pequeno incômodo. E aí nós chegamos o que pra mim é o pior coisa desse filme, que é o vilão, o antagonista, que aparece em 2 momentos do filme. Ele odeia ela pelo simples fato dela ser italiana e porque sim. O filme inteiro deixa claro que ele tem outras motivações, mas não se aprofunda. E simplesmente, da mesma forma que ele aparece, ele vai embora e tá tudo certo. O próprio embate final dela com o vilão é uma conversa que, sinceramente, de tudo que foi construído no filme, eu esperava um embate um pouco maior, sabe? Acabou sendo um pouco anticlimático. Conclusão. Eu confesso que eu gostei muito desse filme, muito mais do que eu pensei que ia gostar. Claro, ele é uma visão evangélica de um personagem católico, mas sinceramente, isso eu acho que é o de menos. É uma história de uma mulher empreendedora lutando contra os desafios do sonho americano que tá sendo usado para enganar as pessoas enquanto os locais têm vida boa. Isso sim eu acho muito mais legal do que qualquer outra coisa. A decisão do filme de usar ele como uma crítica à sociedade americana e principalmente sobre a indústria de sonhos norte-americanos, eu achei fantástica. Eu, sinceramente, eu repito, eu gostei do filme. Não vou mentir quanto a isso pra vocês. Mas eu reconheço que ele não é um filme pra todo mundo. Talvez os católicos mais ferrenhos, os devotos da Santa Cabrini, talvez se incomodem devido à abordagem e à falta de conexão religiosa que o filme tem com ela. Mas, sinceramente, pensa nesse filme como um filme sobre uma história de empreendedorismo. E eu acho que é fantástico por causa disso. É o tipo de filme que eu gosto, não sei se é o tipo de filme que você gosta, mas é aquilo. Se você assistiu o filme e gostar, comenta aqui embaixo. Se você não gostar, comenta aqui embaixo por que você não gostou. Se você diz críticas, comentários e sugestão, comenta. Eu adoro quando vocês comentam, que a gente consegue fazer essa troca de ideias. Eu sempre respondo todo mundo lá no final do mês no Respondendo Comentários. E é sempre bom ver a visão de vocês. Se você gosta do tipo de conteúdo que eu produzo, considere fazer parte do nosso Seja Membro. Além de assistir os vídeos aí de todo mundo, você ajuda a financiar este canal. No mais, não se esqueça, seu tempo é valioso, seu dinheiro é precioso, e é por isso eu tô aqui pra te ajudar a escolher os melhores filmes pra você assistir no seu final de semana, sempre um vídeo cada vez. Vejo você no próximo vídeo, um forte abraço e tchau!